porque antigamente todo mundo falava em idioma, né? Idioma. Não falava em português. E começou a escola, quem começou a escola foi o padre e os missionários, né? Dizem que pediu para o presidente da República para acompanhar também o serviço de proteção aos índios, porque em 1910 começou a lei de proteção dos índios. Então, quando os padres e o missionário viu que precisava de ajudar também, ele foi lá na presidência pedir uma carta branca para poder entrar no meio dos índios. O que está acontecendo agora na escola, né? Educando as crianças, mostrando como deve fazer, fazendo a missa, os padres, e depois da missa chama as crianças para estudar livro. Quer dizer que livro não existia também, né? Eu acho que por causa, né, desse negócio de escola e de igreja, né? A igreja tem alguma coisa que proíbe muitas coisas, né? A primeira vez que entrou para cá foi os brancos que vieram trazer a educação, né? E dali que as crianças começaram a falar em português, e dessa vez já nunca mais parou.
Eu sonho que os jovens daqui da aldeia queiram retomar as nossas culturas. O meu sonho é que os jovens da nossa querida comunidade, né, parem de escutar som alto assim, dia de semana e só no final de semana. Do meu filho seja melhor do que hoje. Que no Brasil os políticos façam justiça. Você entra também, Su, entra aqui, Pri, você também. Como eu disse que eu era para entender todo o processo histórico dos povos indígenas, né? Como estava fazendo, eu fiz estudo ensino médio aqui com professores indígenas, escola indígena, um pouco da educação indígena. E a minha decisão para ir à universidade fazer história justamente para entender um pouco da história indígena. Cadeira. Origem, Wikipédia, a enciclopédia livre. Uma cadeira é uma peça de mobília. É apoiada sobre 3 ou 4 pés, com um encosto e algumas vezes com braço para apoiar e descansar os antebraços. Uma história, ou uma verdadeira história indígena, não contada a partir de uma visão etnocêntrica, uma visão europeia, mas uma visão dos povos indígenas, dos anciões, dos nossos ancestrais, que tem a sua história, né, contada, e essa história é transformada em mito, ou seja, ela não é real, né, no mundo do não indígena, na ciência do não indígena. E para nós não deixa de ser um mito, mas uma história real. Né? O ensino médio, o livro didático, ele é deficiente, ele não conta toda a realidade, se conta um pouquinho, e a história indígena acaba ali no período colonial, ou até mesmo quando procurando muito os bandeirantes, né? Chegando em São Paulo, utilizava a mão indígena, a mão escrava indígena, né?
E se termina aí. Funções. De maneira histórica, a data de criação da cadeira pode datar tempos primordiais. Utilizava-se de cadeiras simples, feitas em pedra. Durante o período da Idade Média, as cadeiras passaram a ser artigos de luxo da nobreza e possuem armações e construções diversas. E a história indígena ela não termina. Ela é uma história do passado e é uma história contemporânea também. As populações indígenas estão fazendo história. Enquanto estão vivos, eles continuam fazendo história. De resistência contra a colonização, contra o sistema, enfim, então o povo ainda continua fazendo história. E história derramada, a história feita à base de sangue ainda, né? A cadeira chegou ao Brasil no século XVI, com a vinda dos portugueses. Até então, por aqui, o mobiliário indispensável era a rede e a esteira indígenas, ambas de fibras vegetais. Existem diversos tipos de cadeiras com funções e estilos diversos, como a cadeira elétrica. A cadeira elétrica mata por meio de eletrocução. O condenado é imobilizado nela e sofre uma série de tensões elétricas. Sua estrutura é feita de madeira. O chão em torno do assento é revestido de borracha para que as cargas não se espalhem de forma difusa. O equipamento foi criado por uma comissão estatual de Nova York, encarregada de encontrar um método mais humano de execução do que o enforcamento. Então, o meu objetivo disso de fazer história é conhecer a mim e o meu povo, né? E ao mesmo tempo, através desse estudo, provar o quanto eles são importantes para a sociedade brasileira, para a sociedade geral. Dizer que somos iguais a todos, né? A civilização europeia simplesmente dizimou um pouco o povo, né? A imposição cultural europeia exterminou os povos indígenas. Mas como povo resistente, nós estamos aí, estamos fazendo a nossa história, estamos escrevendo, estamos fazendo a nossa educação, com base nos nossos anciões, nos nossos ancestrais, estamos dando aula na língua terrena, entendeu? Estamos fazendo pesquisas nas próprias aldeias, conversando com os nossos anciões, né, com as mulheres, a organização da juventude, a organização de liderança. A gente está caminhando esse processo para construir uma educação libertadora, que é essa educação que estamos agora, ela às vezes é uma educação que nos prende, entendeu, a um sistema, né, capitalista forçado, que é um sistema, é o contrário do modo de viver do índio. Então, nós, professores, estamos na universidade justamente para, de forma científica e técnica, contar a nossa história, entendeu? E ser base de resistência e de autoestima do povo indígena, que eles saem da aldeia e vão para a universidade e enfrentam um mundo de preconceito, de discriminação, e a gente vai para a universidade, adquire conhecimento científico, volta aqui, não, nós somos iguais a todo mundo, certo? E todos têm condições de aprender, enfim, de ser igual a todos. Ação! 1, 2, 3 vizinhos, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vizinhos. Pelo bode, pelo rio abaixo, quando já se aproxima, o bode quase virou, mas não virou. Mas não virou, mas não virou. Localizado no centro expandido da cidade do Recife, Santo Amaro possui inúmeras peculiaridades. Bairro limítrofe entre dois municípios, ocupando a frente d'água, cortado por inúmeras avenidas e possuindo importantes equipamentos relacionados à saúde e educação. Está a um pulo do centro comercial da cidade e muito próximo da sede do governo estadual e da prefeitura da cidade do Recife.
Dentro de 5 anos, 2 escolas públicas são fechadas no bairro de Santo Amaro. Em 2015, a notícia. Diante de muitas especulações, a certeza de que no próximo ano não terá mais atividades na Escola Almirante Tamandaré, localizada na Vila Naval. Já em 2020, a incógnita. O que irá acontecer com a Escola Estácio Coimbra? Sou defensor de uma escola pública de qualidade, né, e um equipamento público de educação. Tem que garantir desde a matrícula, o acesso e as condições de permanência de forma igual, né, para todos aqueles que dela necessitem, né. A relação com os alunos, ela se dava tranquila, porque muita gente era de Santo Amaro, tinha muita gente de Olinda e era bem recebida e tudo mais, e tinha muita amizade do pessoal de Santo Amaro com o pessoal que vinha de outra cidade, porque na sala de aula você tinha oportunidade de conhecer as pessoas e tudo mais. Na época, quando eu estudava lá, a gente tinha uma boa organização, né? A gente tinha grêmio estudantil, os estudantes eles tinham uma boa organização, né? E boa participação junto com a gestão nas decisões, né? E que visavam melhoria na escola. Os estudantes eles tinham voz, né? Tinham vez. No período que eu estudei, o movimento do Grêmio Estudantil era muito forte. E esse aí era quando a gente estava ali esperando pra gente entrar, essa foto aí. Era quando a gente estava esperando pra gente entrar. E essa aí, Felipe, foi quando a gente estava lá no pátio conversando. Mas foi uma coisa muito boa, muito sério. Eu ainda estava lá, Felipe, no Almirante. Eu só vim sair de lá quando fechou tudo. Assim que fechou, eu saí de lá e fui pro Silvio Rabelo. Meu nome é Emily, eu tenho 17 anos e eu já estudei no Estácio Coimbra e eu deixei de estudar lá em 2017. Estudar lá era mais ou menos, não era nem tão bom e nem tão ruim. O fechamento da escola vai afetar muitos os jovens da comunidade, principalmente os jovens menos privilegiados, que não têm muita oportunidade além da escola. Então, o fechamento da escola causou um impacto muito grande na comunidade de Santo Amaro. Aí, eu passei 3 anos e no meu último ano de escola, que no caso, o último ano seria lá, fechou e, eu fiquei um pouco triste, pois eu estava acostumado com a rotina, tá ligado? E com as pessoas, com os professores, com a convivência com a escola em si. Os impactos do fechamento da escola é que foi ruim para a comunidade. Existem alunos que não têm condições de estudar na cidade e agora é menos uma escola no bairro de Santo Amaro. Infelizmente, o fechamento da escola foi uma perca totalmente para a comunidade, né? Principalmente para os jovens, né? Porque a gente perde uma escola, a gente perde um pouco da nossa identidade, né? Perde um pouco da nossa história junto com ela. Não, assim, nunca foi assim tão grande. Era sempre bem bonitinho, organizado, tudo limpo, a árvore, cheia de flores, era muito linda. Entendeu? Não era assim, esse descaso não era mato mesmo, não era mato, era terra bonitinha e tal, bem amparado, organizado. E aí esse espaço era onde vocês passavam o intervalo das aulas? Isso, o intervalo, quando chegava, antes de iniciar a aula, sempre ficamos nesse ponto, nessa localidade. Não sei se você percebe que tem uma escadinha ali,
A Recife era esconderijo das pessoas mais tímidas. A Recife ficava ali. E era bem bacana a parte também de uma calçada assim, perto do elevador, perto do, não posso falar, do ar-condicionado. Ali do entrada ali, bem legal. E essa partezinha aqui é totalmente limpa, organizada, como já falei, né? Descaso. Muito bem essas imagens. Caramba! Parece uma escola, né? Verdade, me parece uma escola. Quem teve acesso a essas fotos, hein? Endoidei esse cartão. Imagina, enviar várias vezes o cachorro. Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Eu sou Eric Souza, faço parte da produção do Coletivo Entre Olhos e estou aqui para abrir o terceiro dia de atividades pelo Centro Cultural do Grande Bom Jardim, de realização da terceira edição da mostra do Cinema Educativo Infantil, Cine Educa. É uma mostra que nasceu originalmente com parceria já com o Centro Cultural Bom Jardim. Então, é simbólico a gente começar as nossas atividades do projeto junto a essas ações que, enfim, que foram desenvolvidas inicialmente com o Centro Cultural, né, que foram 3 dias de atividades de exibição e seguidos de fala, às vezes nem tão direcionadas a pensar assim, especificamente sobre o filme, mas para expor o processo histórico e de formatação da mostra do cinema educativo como ela é hoje, né? Então, hoje, no nosso terceiro dia, a gente trouxe para a programação 2 filmes, sendo um deles um resultado de uma atividade de um processo formativo, do qual a Entre Olhos pôde participar, através da mediação da produção local, do próprio Felipe, que é um convidado do dia de hoje. E aí queria convidar agora o Felipe, já para entrar. Felipe Silva, o Luiz Felipe, ou Felipe dos Santos, ele vai dizer aí como prefere ser chamado, mas ele é um realizador audiovisual pernambucano, participou durante muito tempo da Confederação Pernambucana de Cineclubes, formado em Geografia e atua com comunicação popular, realização audiovisual, e tem diferentes processos assinados pela Entre Olhos e com direção dele, que estão circulando aí em festivais, inclusive um outro documentário, aproveitar aqui o ensejo para divulgar, o curta Quintal Verde, que está circulando atualmente no Festival Visões Periféricas, no Festival do Rio de Janeiro. E, então, a gente vai falar um pouco com o Felipe no dia de hoje, né? Ele vai apresentar tanto esses processos que estão intersecionados dessa prática do audiovisual com as temáticas da educação, com processos infantis ou mesmo de jovens, mas de forma geral, nesse guarda-chuva geral do cinema e da educação. Então, o Felipe vai trazer uma fala expondo o processo produtivo desse segundo filme, que foi resultado de uma oficina com jovens no bairro de Santo Amaro. Felipe, seja bem-vindo ao terceiro dia da Mostra do Cinema Educativo Infantil. Olá, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Meu nome é Felipe, né? Esse aqui é o meu sinal na Libras, o F. Eu tenho um sinal bem no centro aqui, entre as sobrancelhas. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo, uso uma camisa amarela do Cine Educa, e tenho um brinco na orelha direita. Bem, como o Eric já me apresentou, eu sou formado em Geografia, sou realizador audiovisual, e trabalho com produção cultural também. E dentro dessas nossas articulações, né, desses filmes que são fruto de
processos coletivos, né, e de articulação com outras associações, outros coletivos, ONGs, também com agentes locais, comunicadores, agitadores, enfim. Eu percebo que esse cinema tem ido principalmente para 2 lugares, né? O tipo de cinema que nós fazemos enquanto fruto dessas articulações. Em primeiro lugar, esse cinema do debate territorial, né? E isso se justifica justamente porque nas periferias urbanas, as periferias urbanas são territórios de constante conflitos e disputas de interesses, então é natural que essas temáticas se apresentem nesses filmes, né? Reivindicativas e de questionamentos e de uma reclamação acerca de alguma situação, né? E esse outro lugar também digamos, desse ponto de encontro entre o cinema e a educação, né? O cinema que é fruto de processos formativos. E esse filme em específico, né? Um desses curtas que a gente acabou de assistir, o Adeus, Meu Santo Amaro, ele justamente une um pouco da discussão territorial sendo fruto de um processo formativo. Nesse caso específico, foi um filme que foi fruto de uma oficina de mídias sociais, de um projeto maior de combate à violência escolar e comunitária. Foi um projeto articulado por algumas instituições, né? Como a ONG Ruas e Praças, o Grupo Adolescer, que são instituições com atuação muito antigas aqui no bairro de Santo Amaro, que é onde se passa o documentário. Tanto trabalhando com resgate de cidadania, né, com empoderamento dos jovens através da cultura, com crianças e jovens em situação de rua, e também trabalhando muito com o audiovisual. Então, esse filme ele une um pouco dessa discussão, né, do território, nesse caso específico, né, para quem não eu estou falando aqui da cidade do Recife, o bairro de Santo Amaro, que é o local que é retratado no filme, né, no qual foi fechado 2 escolas. Uma escola se chama Almirante Tamandaré, que foi fechada no ano de 2015, e aí no ano de 2016 já não teve mais atividades. E a outra escola é a Estácio Coimbra, que foi fechada no ano de 2019. E no ano de 2020 ainda não se sabia o que viria a ser, né? Mas atualmente é uma escola técnica, né? E aí já a outra escola, de fato, ela foi abandonada. E quando nós fizemos o documentário, esse mini documentário, ainda existia essa dúvida, né? O que viria a se tornar a escola Estácio Coimbra. Mas, assim, uma notícia boa é que, na verdade, ela se tornou a escola técnica, e isso traz uma possibilidade, né, de um espaço de formação, porque o fechamento de uma escola, né, no contexto de um bairro periférico, traz muitas consequências negativas, né, visto que já é um território com, né, digamos, um contexto assim de vulnerabilidade, né, educacional, enfim. Então, foi um pouco disso, assim, não sei se o Eric queria trazer mais alguma coisa, ou eu já poderia falar do processo, assim, especificamente, que foi a produção desse documentário. Posso falar um pouco, Felipe? Posso, né? Sim. Não, então, Felipe, eu acho que, assim, para o momento de hoje, né, a gente pode tentar também falar um pouco sobre esse contexto que está envolvido o processo de mobilização comunitária, né? Porque aí esses territórios, né, eles estão vinculados, geralmente, como tu mesmo falou, assim, na tua fala, a grupos, né, que são articulados ali comunitariamente, de forma, através da própria articulação de base, né, e aí isso é muito, desde grupos religiosos, né, com fundos internacionais, até grupos de coletivos, juvenis, grupos que
se articula nos seus próprios bairros e nas suas próprias comunidades. Que aí é um pouco de como nasceu, né, a própria mostra e essa possibilidade de projeção, né, desses espaços educativos. Porque aí é meio que um efeito mimético, né, um efeito de disseminação, de popularização da instrumentalização do audiovisual como prática pedagógica, de mobilização comunitária, né, de trabalho de base. E aí eu acho que pode até pensar, né, no meio de tudo isso, que esse audiovisual também, né, que a gente faz, ele está envolvido transversalmente por diferentes grupos, né? É um pouco a realidade desse material que foi exibido, né? Ele tem ali desde por trás, né, todo um backstage, né, todo um conjunto de coisas do processo da produção que, sei lá, fundos internacionais, grupos de articulação comunitária, até chegar na gente, né, agentes de base. Então, existe todo um movimento, assim, internacional que operacionalizou, né, essas duas perspectivas, né, de que o processo da formação, da produção audiovisual e até mais, né, da circulação audiovisual, eles são processos de articulação de base, né, de formação comunitária. Podem ser articulados nesse sentido, né, podem ser feitos para esse sentido, de articulação comunitária de base. Que é muito também um reflexo do Cine SA, que é o coletivo que você toca, né, assim, frequentemente com atividades em Santo Amaro, e também da própria Entre Olhos, né, e de outros diferentes grupos que estão aí, né, ou levantando lonas para atividades de projeção, ou construindo processos formativos que busquem envolver a comunidade, ou mesmo a sua rua, o bairro, né, no processo de produção audiovisual. E aí eu acho que tu pode, assim, de modo assim, programático para o dia de hoje, né, pode só expor mesmo de modo livre como é que foi o processo formativo, quais foram as impressões, né, que você teve durante a própria execução da oficina, apesar de ter sido uma oficina que a gente fez conjuntamente, né, mas eu apareci pontualmente na formação, né, então é um processo que eu, né, fui mais convidado, então seria legal se tu também pudesse pincelar um pouco sobre isso. Mas também queria dizer, né, assim, de modo, só para já passar a fala para tu, de que o Cine Educa, ele é meio que uma convergência, né, um diagnóstico desse cenário, né, dessa necessidade da gente construir materiais educativos, pedagógicos, que instrumentalizem, né, que apresentem formas de usar o audiovisual como uma ferramenta pedagógica. E aí isso, né, não é uma novidade, assim, né? Desde o Instituto Nacional de Cinema Educativo, atualmente talvez um similar à Ancine, né? Instituições e diferentes experiências de grupos, de artistas, né, têm pensado a prática da produção estética, seja ela audiovisual ou qualquer outra linguagem, como um processo também educativo. Mas, enfim, é isso. Apresenta um pouco como é que foi esse processo com os jovens, né? E do uso das fotografias, né? Esse processo de memorialização, de construção da memória, né? Que é um processo de retomada histórica também, né? Que é muito também da forma como tu tem feito audiovisual, assim, na minha leitura, né? Muito a partir dessas relações familiares conjugadas no bairro, né? Retomando os aspectos da família e das ruas, que eram talvez espaços de afetividade para tu. E aí pode falar também, assim, de forma geral, assim, né, sobre essa tua linha do audiovisual enquanto um processo genealógico, talvez até, né? Não sei bem como tu está interpretando isso também. Bem, é muito legal. Como o Eric falou, né? Eu sou também aqui, né, residente num bairro onde, né, digamos, se passa esse conflito, né, do fechamento das escolas, que é o bairro de Santo Amaro, um bairro da periferia do centro, aqui da cidade do Recife, né? Ele compreende uma parte histórica da cidade, né, do centro histórico, comercial e também do centro expandido, né, uma área mais no entorno, assim, né, dos próprios bairros mais históricos e centrais da cidade.
E aí eu venho me articulando desde algum tempo, tanto na realização de sessões de cineclube, quanto realizando ações formativas e, mais recentemente, realizando ações de produção propriamente, assim, né? A realização de filmes. Mas o que o Eric colocou em relação, eu penso que tem a ver a como acontece essa, digamos, unidade de mobilização do audiovisual na periferia. Digamos assim, a forma com que o audiovisual se realiza na periferia, que é uma forma muito particular, assim, né? E que está intimamente relacionada também a articulações que se dão a partir de grupos, de coletivos, de mobilizadores, de agitadores culturais, que não necessariamente pessoas que sejam assim técnicos da área do audiovisual, né, com formação acadêmica, e que articula o audiovisual também em diversas frentes, né, e também existe essa dimensão do protagonismo jovem, né, assim, juvenil, o que é natural, né, porque esses sujeitos estão a todo momento refletindo sobre a realidade que os cerca, né, estão tentando comunicar sobre suas vivências, e com esse desejo de poder dizer para o mundo sobre si, sobre o que tem vivenciado, o que tem observado. Então, eu entendo que é um pouco assim como acontece, né, o audiovisual na periferia, e em relação ao tipo de cinema assim que eu tenho feito, assim, tanto a partir dessas articulações em coletivos e ONGs e associações, e também a partir de uma dimensão mais, né, particular e familiar, eu acho que o que une é que são todos um certo tipo de cinema de aproximação, né? E aí são territórios próximos a mim, né? No caso o bairro, a rua, e ou então quando vai para o cinema familiar, né? São histórias próximas a mim, histórias de antepassados, da minha família. Então eu acho que tanto, né, o cinema comunitário, o cinema familiar, são todos para mim esse cinema de aproximação, né, onde eu me sinto afetado diretamente, assim, né, a partir de memórias e etc. E, bem, como tu falou, por exemplo, o uso de um recurso, né, que são as imagens de arquivo no filme Adeus, Meu Santo Amaro. Isso está relacionado ao fato de que foi um mini documentário que a gente produziu dentro de um contexto de pandemia. Então, a pandemia, ela obviamente trouxe muitas limitações relacionadas à mobilidade, ao isolamento social, mas também a gente buscou, digamos assim, ver quais possibilidades nós tínhamos de continuar produzindo, né? E aí a imagem de arquivo, eu identifico que foi um lugar assim, possível, né, de continuar fazendo filme nesse contexto de pandemia. E aí que coincidiu que essas minhas duas últimas produções, né, tanto esse curta que a gente assistiu, que é o Adeus, Meu Santo Amaro, quanto o Quintal Verde, que tu acabou tocando, eles se utilizam desse recurso, né, da imagem de arquivo. E isso foi pensado muito no sentido de que os jovens que nós trabalhamos nessa oficina, que são jovens aqui do bairro de Santo Amaro, né, que ex-estudantes dessas escolas, nós não achávamos que era interessante. Isso foi em julho de 2020, né, que nós realizamos essa oficina. Não era interessante que eles fossem, se colocassem em risco para ter que registrar imagens dessas escolas, então nós solicitamos que eles buscassem acessar essas próprias imagens de arquivo, tanto do arquivo pessoal, que eles já tinham, ali nas suas pastas de fotos, assim, no celular, mas também nas redes sociais, e também de grupos, né, de registro que grupos e coletivos de atuação política aqui no bairro tinham feito também. Então, isso foi um recurso, assim, possível, eu acho que deu certo, assim, né? E também, em relação às entrevistas, foi toda feita pelo
por áudio através do WhatsApp. Então, nós compartilhamos, né, com os jovens um roteiro de entrevista semi-estruturado, onde tinha algumas perguntas, assim, né, que orientavam eles, assim, para falarem sobre as suas vivências, sobre suas memórias em relação à escola, e refletissem sobre os impactos do fechamento também. E aí eles puderam, através do áudio no WhatsApp, enviando para a gente, responder essas perguntas e também entrevistar outros ex-estudantes. Então, foi um processo bem interessante, assim, né, de produção audiovisual remota, digamos, né, assim. Isso foi uma tentativa de contornar as limitações, né, que a pandemia colocava, assim, para a produção audiovisual. E eu acho que deu certo, assim, porque a devolutiva por parte dos jovens foi bem interessante, assim. Esse é um projeto também, né, um documentário, digamos, de produção compartilhada, tem uma autoria coletiva, então é uma experiência metodológica até interessante, né, onde todo mundo é autor também, né, assim, assume essa coautoria, não tem, né, a imagem de um único apenas diretora ou uma diretora, mas todo mundo, de certo modo, é coautor e co-idealizador e realizador. Eu levei a proposta, né, durante a oficina, e, bem, os jovens aceitaram a proposta, e a partir daí todo mundo construiu junto. Então, isso foi um pouco assim do processo. Obrigado, Felipe, pelas falas, né, e tal, por esse momento de ter exposto aqui o processo formativo e também que desagou, né, nesse material audiovisual, não sei como é que tu chama, vídeo, filme, né, mas nesse processo audiovisual com jovens, né? E aí, assim, não sei se tu tem alguma consideração para fazer a mais, mas queria também, meio que divulgando e falando um pouco sobre o processo da mostra, para a galera que está acompanhando a terceira edição da Mostra do Semi-Educativo Infantil, a gente está com inscrições abertas ainda até o dia 28 de fevereiro para o percurso formativo. E aí as inscrições são feitas pelo Instagram do Entre Olhos, né, entre.olhos. Tem um link lá na bio, é só acessar. E elas acontecerão já na primeira semana de março. Então fica aí também esse recado e tal para a galera que quiser aprofundar mais sobre esse debate, essa reflexão sobre metodologias e formas de produção audiovisual, de articulação comunitária, de impacto social, né, de envolvimento com o público jovem e infantil. Então, cola lá com a gente, que a gente vai estar aprofundando esse debate. O Felipe, inclusive, é uma das pessoas que vai estar facilitando um dos dias, junto com a Caroline Nunes também, que vai estar facilitando outro dia, e uma parte do percurso da oficina é feito comigo. E aí, fica aí o convite para todo mundo, né, colar nesse processo. E não sei se o Felipe tem alguma consideração final específica para fazer. Senão a gente pode... Sim, eu queria colocar assim, já complementando um pouco a tua fala, filmes como esses, né, que nós acabamos de assistir, o Nós Somos a Crise, ou Adeus, Meu Santo Amaro, que são frutos, né, de processos formativos e, enfim, realizado por esses sujeitos locais. A questão central e de maior importância é justamente o contexto pedagógico, assim, que ele promove, né, assim, muito mais do que propriamente certa dimensão estética ou narrativa, mas é o quanto aquilo gera, assim, inclusive de reflexão para os próprios envolvidos no processo, né, a possibilidade desses jovens estarem refletindo sobre a sua experiência. Então, fico sempre pensando nessa importância, assim, né, do quanto esse processo é gerador de um contexto, né, de aprendizagem, assim, né? Eu acho que isso... E é uma aprendizagem, assim, talvez simétrica, né? Dependendo da
acho que era o Laplantine, né? Acho que escreveu Cinema e Educação, ele falava muito isso, né? Acho que o resultado sei lá, da potência, né, cinematográfica uma das características que se dá a partir da relação da equipe de produção e as pessoas que estão ali no processo para serem gravadas ou gravarem conjuntamente, né? E aí é isso, eu acho que concordo, assim, e eu acho que é por isso que a gente tem feito, né, e acreditado nessa forma de fazer audiovisual, que tem uma primazia, né, pela relação anterior à ideia de ter um filme, né, de fazer filme. Sim, eu queria só agradecer mesmo a todo mundo aí da produção, dizer que está sendo muito importante para mim estar participando dessa atividade, da terceira mostra de cinema educativo infantil, que a gente possa continuar refletindo, né, sobre esse cinema também feito para as crianças, né, e feito pelas crianças, né, pensar nas possibilidades, né, assim, que a gente tem de relacionar a infância e o audiovisual também, né, tanto na fruição, mas também nos processos de produção, né, pensar toda essa perspectiva, sensibilidade infantil, todo esse universo, né, interior que cada criança carrega, como isso é riquíssimo, assim, para o audiovisual também, né. Eu queria só agradecer a todo mundo e também quem acompanhou a gente até aqui. E foi muito legal, assim, né? Espero que vocês também continuem, né? Vai ter ainda a programação de filmes sendo exibida pelo canal do Entre Olhos, né, Eric? Vocês assistam aí a programação. No mais, deixar esse recado para a galera e agradecer também, Felipe, por estar sempre disposto aí no processo de, enfim, tá com a disponibilidade para estar colando aí nos processos da Entre Olhos, de estar articulando aí com a galera em Pernambuco, e a gente fica nessa conexão aí em outros processos. Agradecer a tua participação na mostra, né? E aí vamos aí concentrar para as atividades do percurso formativo. No mais, galera, esse projeto ele tem apoio da Secretaria de Cultura de Fortaleza por meio da Lei Aldir Blanc e também com parceria histórica, né, de 3 anos aí com o Centro Cultural do Grande Bom Jardim. E a gente agradece, né, imensamente aí todo mundo da equipe de produção que acompanhou a gente desde anteriormente, né, desde a construção da pauta até a realização das lives. Agradecer imensamente todo mundo que contribuiu, né, desde o pessoal do design, a equipe de Libras, o pessoal da técnica da live, todo mundo que compôs aí esses dias de programação da terceira mostra do cinema educativo infantil pelo canal do Centro Cultural Bom Jardim. No mais, reafirmar aí o agradecimento, Felipe, e para todo mundo, uma boa noite. A gente se vê agora a partir das 7 horas, todos os dias, né, 16 e 17, com atividades de live no canal da Entre Olhos. E aí, continua a programação por lá. Obrigado, galera. Boa noite. Uhul! Obrigado, Felipe. Valeu, galera.